Mas olha aqui, o ex-presidente Jair Bolsonaro e generais alvos da Polícia Federal ficaram em silêncio durante um depoimento nessa quinta-feira sobre a investigação de planos discutidos no fim de 2022 para um golpe de Estado contra a eleição de Lula à presidência da República. A estratégia de se manter calado havia sido antecipada pela defesa de Bolsonaro, sob a justificativa dos advogados de que não tiveram acesso a todos os documentos obtidos pela investigação, como, por exemplo, os depoimentos prestados pelo ex-ajudante de ordens do presidente Bolsonaro, ou do ex-presidente Bolsonaro, Mauro Cid, no âmbito de delação premiada. Eduardo, era o que a gente já esperava, né? O Bolsonaro e os generais ficarem em silêncio. Todo mundo que acompanha a Conversa da Nação e o público da TTFL sabe que eu acho que o Alexandre Moraes persegue sim o Bolsonaro, pega o pesado com ele. Eu acho que ele falou muita bobagem a vida inteira, sobretudo como presidente. Cansei de falar isso aqui, que ele ia perder a eleição para a boca dele. Acho isso tudo a verdade. Agora, o Bolsonaro tem direito, inclusive, ficar calado, tem direito a tudo. E ontem eu falei, vou repetir, que eu acho que ele não vai ser preso. Mas quando reclamam que ele não teve acesso às informações, eu repito o que já foi dito aqui. Você, o advogado, tem direito quando há o processo. Quando ele é indiciado. Até onde eu sei o seguinte, uma da técnica dos delegados, no período inicial de investigação, é você só chama o cara para depor. Ele sabe qual que é a razão, não sabe? Qual que é a razão? Tentativa de golpe de Estado. Gente, ainda que a lei mande, você acha que algum delegado vai chamar o William Travassos para depor sobre uma ultrapassagem indevida dele, sobre um crime que ele cometeu daqui para o Rio, e vai contar para ele detalhes? Claro que não, gente. Claro que não. Quando você tem um processo, nós temos uma defensora pública, uma operadora do direito aqui, ela pode dizer que é totalmente errado. O que o cidadão que defende alguém tem direito de ver, Júnior, é o que está escrito. É o processo. Não é o período de investigação. Essa estratégia, por exemplo, de colocar todo mundo para depor na memorária, é para evitar exatamente a combinação Eu acho que isso tudo é técnica válida e o Bolsonaro não pode reclamar, não. Silvana, destoaram dessa posição majoritária de ficar em silêncio o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, já pagou uns diazinhos de cadeia, né? E o assessor direito de Bolsonaro, Tércio Arnaldi. Eles responderam às perguntas feitas pela PF, mas, repito, generais e o próprio ex-presidente não responderam, ficaram em silêncio. Bom, todo o processo penal brasileiro, assim como os outros, né, do mundo, em que a gente tem um processo acusatório, o que significa isso? Nós temos um direito das pessoas se defenderem daquilo que elas são acusadas. E eu não posso fazer uma defesa se eu não sei do que eu estou sendo acusado. O inquérito policial, está até no nome, né? Inquérito. Ele vem, naturalmente, antes do processo. O que não quer dizer hoje, desde a nossa Constituição Cidadã de 88, principalmente, que o delegado possa fazer isso. Que ele possa omitir provas que ele já coletou e, inclusive, a lei da delação premiada, ela diz isso, que quando é feita uma delação e sob um âmbito investigatório, que os advogados têm direito de ter acesso aos autos que estão sendo investigados também, às provas que estão sendo feitas. O que não tem que acontecer é que os advogados sejam comunicados anteriormente à realização das provas. Então, as provas foram realizadas e agora eles entraram em contato para poder avisar aqueles que estão sendo investigados e eles têm direito de ver o que é que já foi apurado até agora. É um direito. Por isso que a nossa Constituição diz lá que todas as pessoas têm direito de permanecer em silêncio. Por quê? Porque eu não sou obrigado a colaborar com a minha investigação. Eu tenho direito de permanecer em silêncio. É até criticado aí se eu teria direito até de mentir em busca da minha liberdade. Eu acho que advogado nenhum instrui o cliente a mentir. Ele deve instruí-lo a ficar em silêncio para que a melhor defesa possa ser feita, porque até o mais pobre diabo tem direito a uma defesa ampla. Como existe a acusação ampla, nós também temos direito à defesa ampla. Funciona desse jeito. E aí, se o ex-presidente Bolsonaro, se os generais não se sentiram confortáveis para depor, sem saber o que teria sido dito por um deles, necessariamente eles não são obrigados a fazê-lo, como não o fizeram. E não teria motivos para prender o Bolsonaro. Concordo com o Eduardo que agora não existem esses motivos. A prisão preventiva, ela se dá para quê? Para evitar que novos crimes sejam praticados, né, para garantia da ordem pública, para evitar que ele fuja do país, ele já está com
o passaporte suspenso e para, e vamos dizer, a reiteração criminosa e a burla de provas. Já foi determinado que eles não conversem entre eles, embora isso seja questionável, porque a gente sabe que caminhão, né, água morra abaixo, fogo morra acima, caminhão na BR. E as donas, quando quer resolver o problema, e o pessoal, quando quer conversar em processo criminal, conversa mesmo. Isso não tem jeito, não. Mas já foi determinado isso. Quer dizer, motivo para prendê-lo não tem. Se o Valdemar da Costa Neto, se os outros se sentiram confortáveis para responder aquilo que eles quiseram e não responderam o que não quiseram, também é possível de ser feito. Ou seja, é um inquérito que está sendo feito em tese, nos moldes, mais ou menos em tese, mas que os advogados deles têm direito de consultar, eles têm direito de consultar, de saber os conteúdos, sim. E agora eu discordo, Eduardo. Eu acho que o Bolsonaro vai ser preso, não agora, depois. Júlio, só 10 segundos. Você me desculpa aí, porque eu tenho que falar. Corroborando o que a Silvana acaba de dizer, já me mandou o zap aqui o Marco Aurélio, que é um criminalista poderoso de Contagem, e as prerrogativas. Vai ficar bem claro que a gente não é... Eu não tenho juridiqueza. Manda a lei que o advogado tem direito de saber do que você está sendo acusado. Só que, na prática, eu tenho meio século de cobertura policial. Nunca um policial vai contar antes para você o que ele quer saber. Então, é o seguinte, direito de ficar calado. E aí, William, para arrematar esse assunto, meu velho? Então, é um processo duvidoso. Quando eu vejo a Silvana falar isso, a única coisa que eu espero nesse país é que a Constituição seja cumprida. Ponto. E a gente observa que, dependendo do interesse, você manipula o conteúdo da Constituição para poder atacar alguém ou para poder ter algum tipo de benefício. E é isso que a gente não pode permitir. E não pode olhar achando que isso é normal. Não é. Esse processo, nós tivemos ontem 24 depoimentos, inclusive um aqui em Minas Gerais. Tudo bem, está dentro do processo de investigação, mas foi o que ela falou. E eu conversei ontem com o Tiago Minager, advogado criminalista. Ele falou para a gente aqui no ar, tem direito sim de receber a informação sobre tudo que você está sendo acusado. Ponto. Está lá. Está na Constituição. Não vivemos mais na Idade Média, não. Aí mudou. É um processo. O processo é contraditório. São ambas as partes. Júlio, eu estou te chamando aqui. Você é advogado da Silvana Lobo. Eu sou delegado da Polícia Federal. Eu queria te comunicar que eu tenho aqui uma prova contundente contra a Silvana Lobo. Deixa eu te mostrar a prova. Você já viu isso alguma vez? Mas é o que está escrito. Não, lugar nenhum. Vamos respeitar a Constituição. Agora, se a no gente fizer processo, isso, tá tudo bem. Agora, quando virar inquérito, estiver no processo, a prova estiver lá, aí o advogado, claro, vai vir. Até porque a delação premiada não pode ser divulgada com pena de ser anulada, né? Exatamente. Então, a lei, ela vai, ela volta, né? Complicado. Também no campo, sobretudo, né, Silvana? No campo legal, há uma diferença gigantesca entre a teoria e a prática. Agora, vamos esperar dia 25. Parei, Eduardo, é exatamente por causa da prática. A teoria é linda. Eu só tô dando aula, mas fazer mesmo não aguento mais não. Eu já taei. Agora, dia 25, o Bolsonaro promete se defender das acusações. Então, o que vai acontecer no dia 25 na Avenida Paulista? Mas que ele tome cuidado com o que ele vai falar, porque ele vai fazer a diferença de ser preso ou não. Pode ser.